Soberano, eu te louvo neste momento por tudo que tu és. Eu declaro, Senhor, que tu és bom, tu és fiel, tu és sábio, tu és justo, além de soberano de todas as coisas. Agradeço de coração, Senhor, o privilégio que tu nos concedes de te conhecer, pertencer, podermos te servir nesta terra da tua graça, tão somente. Declaro que nada mais queremos aqui, Senhor, a não ser a tua honra, a tua glória, o teu reino, a tua vontade. Então venha, Espírito Santo, tomar conta de mim, de todos conduzir efetivamente que nosso tempo junto em prol do teu reino, Senhor. Também proibindo toda ingerência de ninguém. Venha teu reino e obrigado, em nome de Jesus. Estamos nós. Eu vou voltar ao capítulo 6. A gente começou ligeiramente na última vez, mas nos capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo está tratando das nossas duas naturezas e exatamente como funcionam essas duas naturezas e a luta entre elas, ou o relacionamento, como é que a gente faz, e que não é um assunto fácil, fica transparente porque o próprio apóstolo luta, parece que ele tem dificuldade de destrinchar o assunto. É complexo realmente. Eu tenho gasto algum tempo assim, mastigando a questão, clamando ao Espírito Santo por iluminação, para ver se a gente entende. Eu acho que ele me deu uma pequena dica agora, eu vou repassar para vocês. Mas eu vou voltar então, a gente começou a conversa primeiro na última, mas eu vou voltar. Eu vou ler então primeiro os versos 1 a 4, em seguida vou ler os versos 5 a 7, mas primeiro 1 a 4, no capítulo 6 de Romanos ainda. Que diremos então? Persistiremos no pecado para que a graça abunde? Claro que não. Nós que já morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Será que vocês não sabem que tantos quantos fomos batizados para dentro de Cristo Jesus, para dentro de sua morte fomos batizados? Portanto, fomos sepultados com ele por meio desse batismo para dentro dessa morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Agora, vocês sabem que em certos lugares o pessoal acha que o batismo na água que está sendo tratado aqui, eu duvido muito. Mas pelo menos eu gosto do simbolismo da imersão, né? O pessoal está sendo sepultado com Jesus, aí levantado para nós. Muito bonito, eu acho o simbolismo assim. Só que não entendo se o que está sendo comentado aqui, porque nós temos um registro bíblico, está na 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, explica quem é que batiza para dentro de Cristo. E é o Espírito Santo, exatamente. Estou lendo agora o texto. Assim é o Cristo também, pois todos nós fomos batizados por um Espírito para dentro de um corpo. É o Espírito, então, que batiza para dentro do corpo. Como o corpo é o corpo de Cristo. Entendo que o corpo aqui pode incluir dois sentidos. A igreja, que é o corpo de Cristo, mas também o corpo físico de Jesus, que parece que isso que está sendo tratado aqui. Se não, a questão exatamente é como é que nós chegamos a fazer parte desse corpo físico de Jesus, porque nessa hipótese, então, o que atingiu aquele corpo atinge a gente, se a gente de alguma forma conseguir tal. Então, se ele morreu, nós também, se ele foi sepultado, nós também, se ele ressuscitou, nós também. Então, parece ser esse o argumento. Agora vou ler os versos 5 a 7, que aqui eu encontro o que imagino ser a dica. Lendo então 5 a 7. Ora, já que fomos unidos a ele pela projeção de sua morte,
certamente o seremos pela projeção de sua ressurreição também. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destituído e não mais sejamos escravos desse pecado. Pois quem já morreu foi emancipado desse pecado. Agora, qualquer Bíblia que você tiver na mão, você não vai achar a palavra projeção aí no verso 5 e também. Sim, 2 vezes acontece no verso 5. O que você vai achar é semelhança, na semelhança de sua morte. Mas eu fiquei matutando, mas peraí, semelhança, como assim? Como assim semelhança? Como que funciona? Que tipo de semelhança? Eu estava querendo entender, afinal. E a coisa não engrenava aqui, né? Então, eu fui pesquisando no texto grego a área semântica maior, então, do vocábulo aqui, e cheguei a entender que o que estava mesmo em jogo aqui é uma projeção. Vamos pensar um pouquinho nisso aí. Uma projeção é diferente do que refletir, quer dizer, um espelho não cria luz, não projeta. Um espelho meramente reflete, não é assim? Então, a nossa lua é meramente um espelho. A lua não tem luz própria. Reflete a luz do sol. O sol, sim. O sol projeta luz e calor. O que o sol projeta é o resultado de uma coisa que acontece, a combustão interna. Produz, então, essa emanação que é projetada. Isso acontece com outras coisas também. Por exemplo, nós até chegamos a pensar numa arma de fogo que projeta, aliás, tanto que usamos o vocábulo, o projétil, ou projetil, como queira pronunciar. E a questão, então, é que o resultado é que atinge a gente, na hipótese. Então, uma coisa projetada, uma luz projetada, então, em cima da gente, então, nós somos iluminados ou iluminados. Um calor que é projetado em cima da gente, nós sentimos esse calor, faz diferença. Fatalmente, uma bala que é projetada em cima da, dependendo de onde acertar, mas que vamos levar efeito. Eu estou querendo chegar a entender que é isso exatamente que acontece com a morte de Jesus. A morte e a ressurreição, quer dizer, o pacote inteiro, se posso usar essa expressão. A realidade que aconteceu lá dentro é projetada para nós, em cima da gente. E nós recebemos, então, o efeito daquilo que é projetado. Então, a morte de Cristo projeta essa morte em cima da gente. E nós somos atingidos por essa morte projetada. E essa morte, então, projetada vai produzir em nós o mesmo efeito que teve lá. Vai aí também, naturalmente, a ressurreição. Então, a nova vida projetada nos dá também uma nova vida. Eu vou voltar a essa questão quando chegamos aqui, porque, bom, verso 7, já li aqui,
quem já morreu, verso 5, o nosso velho homem foi crucificado com ele. O Senhor Jesus na cruz estava pagando por todos os pecados, passados e futuros. E ele conquistou, pagou. Então ele projeta esse pagamento em cima da gente, e ele também projeta essa vitória sobre o mal em cima da gente. Nós recebemos então esses benefícios projetados, essas capacidades projetadas. Eu diria o seguinte agora, que conforme eu já tenho explicado quanto ao batismo, quer dizer, o batizador dizendo que ele batizava com água, mas que Jesus batizaria com o Espírito Santo, eu digo que Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E com isso, quer dizer, a gente crente para dentro dele, ele batiza a gente. Aí nós recebemos o Espírito Santo e com isso nós somos regenerados e recebemos a nova natureza. A pessoa não regenerada só tem uma natureza. Então a vida para a pessoa perdida é mais simples nesse sentido. Não tem a luta contra o bem e o mal, é tudo mal. Então, a vida do incrédulo é mais simples nesse sentido. Só tem uma natureza. Agora, nós, uma vez regenerados pelo Espírito Santo, nós temos duas naturezas. E aí que vem agora essa briga. Porque essas duas naturezas são inimigas, não são, de fato, reconciliáveis. A questão é que a própria Bíblia diz que nós temos que matar o velho homem ou tratar como morto. A dificuldade é fazer funcionar na prática, entender a realidade espiritual do jeito que Deus entende, já ajuda. Agora, fazer funcionar na prática cá embaixo outros 500, como diz o ditado. Mas se a gente entende o que está acontecendo, pelo menos, quem sabe vai ajudar a gente a acertar a prática. Quero que seja assim, pelo menos. Agora, vamos nos deter um pouquinho aqui nos versos 5 a 7. Oi. Só para ficar claro, então, que esse batismo, se eu fiz uma distinção, se eu coloquei quem batiza é Jesus, certo? Sim, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Isso. E esse batismo é que vai te regenerar. Exatamente, que o Espírito Santo regenera a gente. Esse batismo não é o batismo nas águas. Não é. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Perfeito. O batismo nas águas o senhor abordou, vai abordar ou não está abordando? Já abordei, aliás, você deve ter recebido este artigo, Batismos na Bíblia, eu destrincho, tintim por tintim, essa questão. Então a questão aqui agora, no Romanos 6, que a gente está vendo então, é só a questão espiritual. Exatamente. Não é a questão física de mergulhar. Nada. Quer dizer, é assim que eu entendo. Obviamente vai ter uns e outros que vão chiar, achar ruim, discordar, brigar, enfim, etc. Mas estou aqui, obviamente, dando o que eu entendo. Não estou desmerecendo os outros, estou meramente dando o que eu entendo. Então é isso aí, você entendeu. Ok, voltando então, verso 6. Sabendo isto, desculpe, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destituído e não mais sejamos escravos desse pecado. Pois quem já morreu foi emancipado desse pecado. Quer dizer, até onde sabemos, os mortos não pecam.
como nunca andei lá, eu não posso garantir, mas o que é a impressão que a gente tem, quer dizer, morto. Agora, quando aqui fala de ser escravo do pecado, isso é palavra do próprio soberano Jesus em outro momento. Está em João 8:34. Vou lá abrir. João capítulo 8, verso 34. Jesus dialogando lá com os fariseus, aquela gente. Ele disse assim, verso 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, é a palavra do próprio soberano. A verdade cruel é que o homem sem Jesus não tem realmente como vencer o pecado ou mesmo como evitá-lo. Se nós nascemos com essa tendência e sem a ajuda de Deus não tem jeito. Agora, então, Paulo não está inventando coisa aqui, está meramente repetindo uma verdade que o próprio Criador já colocou. Agora, quando ele fala aqui do nosso velho homem, entendemos que exatamente a nossa velha natureza, natureza caída, com a qual todo mundo nasce. Então, somente as pessoas regeneradas pelo Espírito Santo é que adquirem uma nova natureza, um novo homem. Então, está aqui falando do velho, dizendo que uma vez que nós pertencemos a Jesus, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Quer dizer, a morte dele é projetada em cima de nós e o efeito exatamente é matar o velho homem. Isto é, em potencial. Sim, fala. Mas então, uma pessoa que não é convertida, quando diz que ela não consegue vencer o pecado, o texto está ali fazendo alusão à perfeição? Porque, por exemplo, uma pessoa que não é regenerada e é casada, ela consegue vencer, por exemplo, uma tentação de um adultério. Sim. Ou um solteiro, enfim. Sim. Você pode pegar qualquer coisa, qualquer das áreas. Sim. Ela não é regenerada, isso seria um pecado, e ela vence esse pecado. Sim. Então o texto estaria fazendo alusão à perfeição? A questão é que entendemos que o egoísmo, o egocentrismo é a essência do pecado. E ninguém consegue vencer esse egocentrismo sem a ajuda de Deus. Agora, como todos nós somos beneficiados pela graça geral de Deus que falamos, que são graça comum que Deus dá para todo mundo, Deus dá chuva para todo mundo, Deus dá o uso do sol para todo mundo, o sol para todo mundo, o ar que respiramos dá para todo mundo, enfim. E quando também alguém que não é regenerado, mas vive no meio de pessoas regeneradas, e principalmente como era antigamente nos Estados Unidos, uma cultura que foi assim baseada em valores bíblicos para começar, então o próprio ambiente exerce um freio. A pessoa não é regenerada, mas vive no meio de uma cultura que sofreu efeitos bíblicos, então essa cultura exerce um freio contra o mal. Então a pessoa evita certos tipos mais grosseiros, enfim, etc. Ou coisas que vão acarretar consequências assim negativas dentro da sociedade, vai para prisão ou vai, enfim. Então as pessoas sofrem, nós também, o efeito da pressão da sociedade que nos serve. E se a sociedade for boa, então a pessoa recebe
Mas isso não significa que a pessoa, de fato, é maior do que o pecado ou consegue evitar por completo. Ok, voltando. Quando aqui fala, estou no verso 6, estou querendo entender esse negócio. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, o que será? O corpo do pecado fosse destituído, e não mais sejamos escravos desse pecado. O que será esse tal de corpo do pecado? Eu vou dar o que eu entendo, pode não ser a verdade toda, mas eu diria que o corpo, que é o corpo que resultou de o pecado de Adão, a queda de Adão, o corpo do pecado, o pecado, é que essa rebelião contra Deus lá no começo entrou no acervo de genes que todos nós herdamos. Então, calamitosamente, essa tendência todos nós recebemos, e é isso aí. Então, esse corpo do pecado eu entendo ser exatamente este corpo caído que nós temos, que sem a ação de Deus só vai acabar mesmo pecando e morrendo no fim. Agora, eu convido a atenção para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23. É um texto que me intriga, que me desafia, e que eu confesso que não cheguei ainda. Mas vamos ver aqui, a palavra de Deus está em a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23. Vou ler aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que me intriga aqui é exatamente que diz o corpo. Então, que o espírito seja plenamente... tudo bem. Que a alma seja um pouco mais difícil, mas quem sabe. Mas o corpo, meu Deus. O corpo. Ai, ai, ai. Só se Deus der um jeito neste coitado de um corpo. Não. Porque as próprias necessidades físicas que nós temos que satisfazer, inclusive para manter a vida, a gente tem que comer para sobreviver, a gente tem que beber para sobreviver, a gente tem que dormir para sobreviver. Para que a raça prossiga, tem que haver sexo, e, enfim, são coisas que Deus criou e tem coisas que têm seu uso natural, certo? No lugar próprio. Só que Satanás tem 6.000 anos de experiência lidando com o ser humano e sabe muito bem como se aproveitar dessas coisas, mesmo sendo legítimas em si, necessárias em si, mas que Satanás sabe muito bem como aproveitar e levar a gente a abusar por vezes. Então, quando fala aqui do corpo do pecado ser destituído, eu acho possível, mas difícil. Se o próprio apóstolo Paulo, em dado momento, disse que ele não tinha alcançado ainda, então eu aqui ainda estou lutando, estou com meus 85, será que vou chegar?
Mas eu entendo que algo não deixa de ser válido só porque a gente não atinge. O alvo está lá. Quer dizer, o alvo é válido, quer alguém atinja ou não. Então, nós temos o alvo, é a plenitude da estrutura de Cristo. Temos o alvo de não somente um espírito santificado, uma alma santificada, mas também um corpo santificado. É o alvo. Se eu não cheguei ainda, isso não invalida o alvo. Está lá o alvo. Ser como Jesus. Como então havemos de entender quando aqui diz que esse tal corpo do pecado foi destituído? Não foi destruído. Alguma Bíblia até chega a falar, não, eu lamento muito, mas que não sei de você, mas aqui não foi destruído ainda, não, lamento muito. Foi destituído, isto foi desbancado, não tem mais o direito de mandar na minha vida. Quer dizer, quando eu era escravo do pecado, escravo tem dono, ok? E dono manda. Dono manda em escravo. Se você é escravo, você tem dono, o dono manda. Então, enquanto o pecado era o nosso dono, o pecado mandava, lamento muito. Dono manda. Então, o que está sendo dito aqui é que uma vez que você pertence a Jesus, você mudou de dono. O pecado não é mais seu dono. O pecado não tem mais direito de mandar em você e você não tem mais obrigação de atender, obedecer, mesmo que o pecado, na base da usurpação ou do blefe, vai tentar levar, assim como o próprio Satanás, ele já foi desbancado, ele não é mais o Deus, não é mais o Deus deste mundo, mas ele atua como ainda fosse o ser humano se rendendo a Satanás, então funciona como se fosse. É o que a gente percebe ao nosso redor. Agora, no verso 7, fala da morte como emancipando. Mas acontece que, mais embaixo, o próprio Paulo vai dizer que nós temos que considerar o corpo como. Então, é uma questão de fazer valer na prática uma coisa que existe espiritualmente. O próprio soberano Deus Pai, me vendo através da justiça de Jesus, então ele me enxerga justo porque ele enxerga a justiça de Jesus. Tem um texto que diz que somos cobertos com isso. Agora, funcionar cá embaixo é diferente, é outra coisa. Então, é exatamente esse o nosso drama, é fazer funcionar. Aqui embaixo, para mim, eu fazer funcionar na minha vida, nos meus relacionamentos, assim por diante. Agora, vamos então prosseguindo, lendo o verso 8 a 11, ver se ajuda um pouco. Ora, já que morremos com Cristo, isso é fato, ele está escrevendo para pessoas convertidas e regeneradas, ok? Então, ele está falando a partir dessa realidade espiritual. Já que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que Cristo, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, não pode morrer outra vez. A morte não mais pode dominá-lo. Pois ao morrer, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Já ao viver, ele vive para Deus. Assim também vocês considerem-se de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha,
eu vou ler agora os versos 12 a 14, porque aqui fala, aqui ele desce para o chão, onde a gente tem que ver. E isso aqui pode nos ajudar a entender o que acaba de dizer. Então vamos ler aqui também, versos 12 a 14. Por quê? Quando o verso 11 aqui diz, de fato, nós temos que considerar, então depende da gente. Não é uma coisa. Jesus fez o que ele tinha que fazer, mas tem coisa que depende da gente. Então vamos lá. Versos 12 a 14. Portanto, não permitem que o pecado reine em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem com os maus desejos do corpo. Não ofereçam qualquer membro do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, antes apresentem-se a vós mesmos a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. De fato, pecado não pode vos dominar por não estarem sob lei, mas sob graça. Essa coisa ele vai depois correr com essa diferença entre lei e graça. Mas deixando 14 de lado, aqui obviamente ele coloca a nossa responsabilidade. Tem o lado de Deus e tem o lado da gente. E aqui ele está enfatizando o lado da gente. Ele fala aqui de oferecer os nossos membros, as mãos, os pés, enfim, os olhos. Nós temos controle sobre o uso que vamos fazer dessas coisas. Eu posso escolher olhar para coisa que não deveria estar olhando, ou eu posso escolher não olhar para essas coisas. Tem um verso salmo, que não me lembro onde está, que justamente que ele não vai colocar coisa má diante de seus olhos. Aliás, um bom conselho, porque o que não falta em nosso mundo, quer dizer, televisão, na internet, o que não falta é coisa má para você ver. E mesmo andando na rua, é cada vez coisa má para você ver. Quer dizer, a diferença que faz uma cultura mais ou menos boa e uma cultura já estragada e cada vez mais. Mas, obviamente, nós temos escolha. Eu posso usar minha mão para certa coisa, ou eu posso usar minha mão para outra coisa. Eu posso usar meus pés para andar onde eu não deveria estar andando, ou eu posso usar meus pés para andar em outro lugar melhor. Enfim, etc. Isso não preciso nem... Isso é óbvio. A gente tem controle sobre o uso que nós vamos fazer do nosso corpo. Só que, como já falamos, quer dizer, no verso 12 aqui, não permitem que o pecado reine em vosso corpo mortal. Porque está aí Satanás para fazer uso das coisas naturais do corpo, até necessário. Tem alguém que tem problema que come demais, tem outro que tem problema que bebe demais, tem outro que tem problema para cá e para lá. É o exagero, é o uso indevido de coisas que o próprio Criador fez, precisão, tem seu uso legítimo, mas Satanás sabe muito bem como fazer uso, nos levar a fazer uso indevido. Então, fala aqui da nossa responsabilidade. Agora, aqui que entra o Espírito Santo. Eu entendo que uma das funções, talvez, sabe, a função principal do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é nos ajudar, me ajudar a aproveitar as projeções de vida, de poder que vem de todo o trabalho feito do Senhor Jesus, quer dizer, a morte, mas também a ressurreição, a vitória, enfim, tudo isso. Tanto a morte é projetada, mas lá diz que a ressurreição também é projetada. Então nós estamos recebendo o impacto dessa vitória projetada, que vem da vitória de Cristo na cruz, matando o pecado, quer dizer, vencendo o pecado,
e depois a própria morte. E essa projeção, o Espírito Santo me ajuda a aproveitar, entender essa coisa. E eu permitindo o Espírito Santo fazer, aí eu vou ter vitória efetiva cá embaixo, nas coisas físicas que me atrapalham. Agora, na minha idade, certas coisas são mais fáceis do que eram lá pelas tantas. Porque o velho, coitado do corpo, já está decaindo, está perdendo, a verdade é cruel, o tempo sempre ganha, mas eu tenho ainda coisas que me atrapalham. Eu fico gastando tempo demais vendo notícias. Isso me faz mal, porque eu vejo cada coisa. E sim, fico zangado. A troca de quê? Eu posso fazer alguma diferença? Eu posso mudar? Então, para que eu estou? Para que eu estou me auto-maltratando, machucando, né, com coisa que eu não posso mudar? Eu estou meramente agindo de forma estúpida, me desculpe a expressão. Para quê? Então, não. Noticiário para quê? Eu posso mudar? Então, deixa para lá, ué. E não bastando, se você está com o seu computador, você tem um noticiário, tem lá outras coisas que você não deveria estar olhando. Enfim, não falta coisa para você perder tempo, para não usar expressões mais pesadas. Então, mesmo na minha idade avançada, eu estou com essa luta. Quer dizer, o corpo santificado, o espírito santificado, ok. A alma, vá, mas o corpo. Então, precisamos, digo eu, certamente a ajuda do Espírito Santo para a gente conseguir realmente fazer o que está aqui. Quer dizer, só apresentar os nossos membros físicos para o que Deus quer que vai servir para o bem e não oferecer os membros para coisas que não servem, que não interessam, que, aliás, vão ser prejudiciais. Então, vamos voltar, já que aqui nos versos 12 a 14 falou claramente da nossa responsabilidade, nós temos que oferecer ou não, ou ao pecado ou a Deus. Então, eu vou ler outra vez aqui os versos 8 a 11, com isso já como pano de fundo. Ora, já que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, isso no futuro, mas também já agora, nós temos vida nova já. Está aí no verso 4, nós vivamos uma vida nova, temos uma vida nova. Dizer, em Cristo, quem é de Jesus já tem vida nova. Em potencial, tem que ser vivida essa vida, mas que existe, existe. Verso 9, sabendo que Cristo, tendo sido ressuscitado dos mortos, não pode morrer outra vez. Eu quero me deter aqui um pouquinho, não poderia perder isto. Ninguém mata Jesus duas vezes. Ele não pode morrer outra vez. Ele conquistou a morte. O salário do pecado é a morte. Ele pagando por todos os pecados, então venceu a morte. O salário não pode ser pago onde ninguém fez jus a esse salário. Porque se ninguém trabalhou, não tem salário. Então, se ninguém pecou, não haveria morte. A morte não mais pode dominar Jesus, mas também a nós também não, porque
ele projeta a vitória dele sobre a morte e ele projeta essa vitória de morte. Agora, o sangue derramado do Cordeiro de Deus resolve as consequências do nosso pecado no porvir, lá em cima. Perante Deus, então, estou perdoado. Não resolve as consequências do meu pecado cá embaixo. Nós temos que pagar as consequências do mal que nós fazemos cá embaixo. Se eu mentir, tem consequência negativa e o sangue de Cristo não resolve essas consequências negativas. Enfim, então, Jesus, vencendo uma vez por todas o pecado, ele agora vive, vez por todas, com o Pai, e ele projeta essa vida também para nós. Ele projeta a vitória sobre o pecado e a vitória de vida. Então, é por isso que no verso 11 vai dizer que havemos de considerar de fato, estamos mortos, isso é meramente recusando. Mas eu preciso voltar àquilo quando diz que Jesus não pode morrer outra vez. Eu vou ler agora o que está em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. Citando o texto, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento os que uma vez por todas foram iluminados, receberam o presente celestial, participaram do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura, e mesmo assim caíram fora. Assim, quer dizer, é impossível trazer de volta, porque assim eles estariam crucificando o Filho de Deus de novo, para si mesmos, e expondo-o ao vitupério. Fosse possível, alguém estaria matando Jesus outra vez. Quer dizer, estariam crucificando o Filho de Deus de novo. Você não pode crucificar de novo se nunca fez a primeira vez. Não existe de novo, senão já houve uma vez. Ninguém mata Jesus duas vezes. Você sabe que tem linhas teológicas que se contorcem e procuram, enfim, etc. Mas não vejo como contornar esse verso 6. Ninguém mata Jesus duas vezes. Se a primeira vez não te serviu, tchau. Já era. Não tem segunda vez. Ninguém mata Jesus segunda vez. Se a primeira vez. Nós aqui não entendemos como foi terrível o preço que o soberano Filho pagou por a nossa redenção. E quem desprezar depois, não. Porque Deus é bom, mas tem também o texto que o próprio Filho vai pisotear sozinho o lagar da fúria da ira de Deus. Jesus ele vai pisar sozinho esse lagar. Quem rejeitou ele? Bom, não sei se ajudei, pode ser que não. Sim, o Marcelo quer falar, vamos ver aqui o nosso microfone. Mas eu gostaria de saber a explicação, em termos teológicos, daquilo que nós brincamos, falando que o nosso velho homem ressuscita. Entendeu? Por exemplo, eu te fiz uma pergunta mais ou menos assim da vez passada, e o senhor me explicou que é por causa da dependência. Tudo bem, esse é o resultado. Mas já que nós estamos mortos, como é que nós explicamos um morto ter desejos? Qual é a explicação teológica que nós temos para nós esclarecermos, explicarmos o motivo que algo morto reviveu ou não vive? O morto tem desejo mesmo estando morto. Sim, o que eu tenho dito em outros momentos e vou tornar a dizer, nenhum benefício do sangue derramado do Cordeiro de Deus é automático. Nenhum benefício do sangue derramado do Cordeiro de Deus é automático. Então,
essa projeção da morte de Jesus em cima de mim, que tem o potencial de matar o meu velho homem, não tem como consertar o velho homem. É só matar. Não tem jeito. Quer dizer, o velho homem não tem como remendar, não tem como remediar, não tem como consertar, não. A única coisa que se faz com o velho homem é matar. Agora, o aproveitamento de todos os benefícios da vitória de Cristo é um processo. Ninguém nasce grande, a gente nasce pequeno, a gente vai crescendo, a gente vai subindo, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, a gente vai conseguindo. Mas o drama, exatamente, a novela, se bem que tem novela que não, é exatamente, quer dizer, essa morte é em potencial. A morte do meu velho homem é em potencial. Quanto à parte de Deus, quer dizer, aquilo que Deus tinha de fazer para efetuar a morte de meu velho homem já está feito. Então, o efeito já está sendo projetado em cima de mim, e o Espírito Santo está aqui para me ajudar a aproveitar ou fazer valer, tornar efetivo essa vitória e essa morte do velho homem, que está, a morte do corpo do pecado está sendo projetado em cima de mim. Só que eu tenho vontade. E o próprio Deus é o primeiro a nunca apagar a nossa vontade. E aquilo que o soberano falou com a mulher samaritana, o Pai procura quem o adore em espírito e verdade. Então, o próprio Deus nunca vai empurrar a coisa goela abaixo, obrigar. Não, ele não quer robô. Quisesse robô, fazia bilhões, né? Não, exatamente a questão toda da criação desta nossa raça, parece que Deus quer ser reconhecido, recompensado, apreciado. Mas para isso ele tinha que criar um tipo de ser capaz de não apreciar. É aí que vem exatamente que o primeiro homem, calamitosamente. Enfim. Então, as teologias que talvez você tenha lido, ou eu também, geralmente não entram no nível que eu tenho procurado entrar hoje. Aliás, esse negócio de projetar os efeitos é a primeira vez. Não aprendi isso com ninguém, entendeu? Que foi coisa que Deus me deu agora. Então, mas o aproveitar é a questão toda. Então, nenhum benefício do sangue derramado é automático, e essa morte do meu velho homem também não é automática. É um processo. Não sei se foi isso, mas é a resposta. E agora? Tá bom ou não? Vamos prosseguindo um pouquinho. Temos um tempinho aqui ainda. Vamos agora no verso 15. Versos 15 a 18. Vamos ler desde o 15 a 18. Pois então, vamos pecar porque não estamos sob lei, mas sob graça? Claro que não. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Quer de pecado para dentro de morte, ou de obediência para dentro de justiça. Mas graças a Deus que, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração ao padrão de doutrina para dentro do qual vocês foram entregues. Então, tendo sido emancipados do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Mas outra vez é a questão que nós temos que resolver, decidir
entregar a nossa vida, os nossos membros, ao serviço de Deus, ou ao contrário. Quer dizer, a questão de estar sob graça e não sob a lei não altera esse fato. Alguém querer se valer da suposta graça para fazer tudo o que quer não resolve. Isso é uma compreensão totalmente inadequada daquilo que é a graça de Deus. Havemos de entender a diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é Deus não me dando aquilo que eu preciso, que eu mereço. Então, isso é a misericórdia. Deus deixa de me punir por uma coisa que eu estou merecendo. Graça é diferente. Graça é Deus me dando uma coisa boa que eu não mereço. Então, misericórdia, Ele deixa de me punir uma coisa que eu mereço. Graça, Ele me dá coisa que eu não mereço. Então, alguém achar que pode pecar à vontade porque agora está debaixo da graça, não está entendendo a coisa. A graça não é isso. A graça não é uma licença para pecar. A graça é Deus nos dando coisas boas que não merecemos. A misericórdia, Ele pode, eventualmente, dependendo das circunstâncias, deixar de me punir por uma coisa que eu mereço. Aí sim. Então, a questão da graça não resolve o nosso problema aqui. O nosso problema de como fazer funcionar a emancipação do pecado que Jesus conseguiu, que Jesus comprou. Como realmente fazer funcionar isso para eu viver efetivamente como escravo da justiça, em vez de escravo do mal, do pecado. Olha você outra vez no verso 16, ele está enfatizando aqui a nossa responsabilidade. Vocês não sabem que quando se oferecem, então, a pessoa se oferecendo a alguém para a então, essa exatamente a questão. Nós vamos oferecer os nossos membros ao pecado ou vamos oferecer os nossos membros à justiça de Deus? Bem, como os versos 19 a 23 estão no mesmo rumo, eu vou aproveitar para hoje, então, encerrar. Vamos ler os versos 19 a 23, que, aliás, termina o capítulo 6. Lendo, então, a palavra de Deus. Continuo falando num nível meramente humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Ora, assim como vocês ofereciam os membros do vosso corpo como escravos à imundícia, para a perversidade cada vez maior, assim agora vocês devem oferecê-los como escravos à justiça, visando a santificação. Ora, quando vocês eram escravos do pecado, eram livres da justiça, livres entre aspas. Então, que fruto receberam naquele tempo das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim dessas coisas é morte. Mas agora, tendo sido emancipados do pecado e tendo se tornados escravos de Deus, vocês recebem vosso fruto para dentro da santificação. E o fim é vida eterna. Quer dizer, por um lado, o fim é morte. Por outro lado, o fim é vida eterna. Pois o salário do pecado é morte, mas o dom gracioso de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui é a mesma coisa. Ele está repetindo. Mas aqui no meio do verso 19, tem uma coisa que nós já comentamos. Que o mal, o pecado, o mero satisfazer dos desejos físicos,
obedecem à regra de resultado em declínio. Quem usa droga para produzir o mesmo alto, o mesmo efeito, você tem que aumentar a dose, você tem que tomar cada remédio. Então, quem começa fumando o primeiro cigarro, aí depois tem que fumar 2, aí tem que fumar 3. E é o que acontece com o pecado também. O mero satisfazer dos desejos, e por isso que alguém se torna obeso, fica comendo demais, fica bebendo demais. E a tendência dessas coisas é uma escravidão, quer dizer, você fica escravizado. Quem come demais chega a ser uma coisa compulsiva. A carne, o sujeito não se controla. Quer dizer, vai comendo, mas ele sabe que nada mais já está sendo controlado porque ele alimentou demais esse desejo. Então, para terminar hoje, vejamos a bondade do nosso Deus. Ele está nos oferecendo vida em troca de morte. Só isso. Ele está nos oferecendo santificação em vez de podridão. Só que não é automático. Deus não quer robô. O Pai quer adoração em espírito e verdade. Então, nós é que temos que querer. Depende, o nosso lado depende da gente. Nós já conversamos, tem a soberania de Deus, é soberano. Tem a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis. E pela lógica isso aí não dá. Mas que na prática funciona. Deus vai cuidar do lado dele. Quer dizer, a soberania de Deus é com ele. E nós aqui não tem nada a ver com isso. Nem precisamos entender. Também fazer nada. O que nos compete a nós é o que nós podemos fazer. O que é dentro da nossa alçada. Isso é coisa para a qual havemos de pedir sinceramente e constantemente e diariamente e horariamente a ajuda do Espírito Santo. Eu já tenho dito, mas volto a dizer, é uma coisa que eu preciso lembrar sempre. Deus não quer a minha independência. Deus sempre quer que eu dependa dele, e não a dependência nossa, a dependência de Deus da nossa parte, é uma coisa que o próprio Deus exige. É por isso que nós temos que orar. Deus sabe de antemão o que nós precisamos, que nós queremos. E para que então nós vamos perder tempo? Não, não é perder. É porque eu, orando, estou reconhecendo verbalmente a minha dependência. Eu estou precisando, eu estou dependendo. E isso é importante. Deus exige isso. Quer gostemos, quer não. Assim também, a minha vitória na vida depende de eu pedir ao Espírito Santo que Ele me auxilie, que me ajude a aproveitar toda essa maravilha que vem para mim, essa projeção maravilhosa da vitória que vem para mim, mas que tem que ser aproveitada. E o Espírito Santo está aqui para me ajudar a aproveitar, fazer valer essas coisas, fazer funcionar essas coisas na minha vida. Mas eu tenho que pedir, então eu fecho com essa palavra. Depois de toda essa conversa, eu só vou chegar eu realmente me submetendo ao Espírito Santo e eu pedindo a ajuda dele.
todo dia, toda hora, sempre que preciso. Aí funciona. E, pela graça de Deus, um dia nós vamos chegar. Pronto.